palavra de Deus para a tua vida, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Eu vou dar um tempinho para você encontrar a palavra. 2 Samuel, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Hã? Glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel capítulo 6 e o verso 1 diz assim: Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com ele para Balaá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto ao qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo de casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam uma carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebrava diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumento musical, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca do Senhor. Amém? Esse texto é um texto poderoso, que tem algumas verdades bíblicas. A arca do Senhor era uma caixa de madeira, que Deus tinha feito Moisés construir. Era um baú, era um baú de madeira coberto de ouro. A sua tampa era uma tampa onde tinha duas figuras de querubins de ouro também, e os querubins estavam assim de frente um para o outro, com as asas assim, ó, um de frente para o outro. Dentro havia o maná, havia a vara e havia as tábuas da lei. A arca do Senhor, ela simbolizava a presença de Deus. Não era Deus, mas simbolizava a presença de Deus. No livro de 1 Samuel capítulo 4, depois que já não existe mais Moisés, já passa o livro de Juízes, a Bíblia diz que o sacerdote da época era Eli, e Eli tinha dois filhos chamados Ofni e Finéias. E nesse tempo, o povo de Deus lutava com os filisteus. Os filisteus eram o calcanhar de Aquiles do povo de Deus. Era uma luta constante, e a palavra de Deus, ela diz que nessa época, na época de
de Eli. Uma época depois do livro de Juízes, do livro de Ruth. Agora entra Eli, que era um dos profetas, era um dos pastores, um dos sacerdotes, aonde tinha 2 filhos, que serviam como sacerdote também, Ofni e Finéias. Mas a Bíblia diz que o povo estava desviado, porque o sacerdote já não tinha mais visão. Mas a arca do Senhor ainda estava lá. E certa vez a Bíblia diz que o povo saiu para a guerra com os filisteus, e eles perderam essa guerra. E eles disseram assim: nós perdemos a guerra porque não levamos a arca do Senhor. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles vão ali junto com a arca do Senhor, eles vão para a batalha contra os filisteus de novo. A Bíblia diz que os 2 filhos de Eli, por ser ímpios, eram pastores, eram líderes que não davam testemunho, eram líderes que tinham caso com mulheres dentro da igreja. E a Bíblia diz que Deus estava se aborrecendo, Deus não falava mais com Eli, já não falava mais com os seus filhos, e estava falando agora com um garoto chamado Samuel. E eles agora saem pela segunda vez para a batalha. Agora eles dizem assim: nós vamos vencer porque vamos levar a arca do Senhor. Eles acreditavam que a presença de Deus estava naquela caixa de madeira, na arca do Senhor. E quando eles saíram para a guerra, a Bíblia diz que eles foram para a guerra, os filisteus guerrearam com eles. A Bíblia diz que morreu os 2 sacerdotes, filhos de Eli, Ofni e Finéias. A arca do Senhor, ela é tomada pelos filisteus, e ela é levada para a casa do Deus filisteu, a casa de Dagom. A Bíblia diz que os filisteus, eles pegam a arca de Deus, eles levam para a casa do seu Deus, do seu templo, eles colocam lá a figura de Dagom, que era tipo um demônio, que era uma figura de peixe misturado com qualquer coisa. E eles colocam a arca do Senhor ali, perto da imagem de Dagom, da escultura de Dagom. E quando eles vão no outro dia, no tempo cedo, a palavra de Deus diz que a imagem do Deus filisteu, ela está caída no chão, está prostrada diante da arca. Eles levantam de novo, e eles colocam lá a arca perto da imagem de Dagom. E no outro dia, a imagem está caída e está toda quebrada. E Deus, ele manda uma praga ali no meio dos filisteus, que todo mundo, desde o menor ao maior, eles começam a ter tumores. A Bíblia vai dizer que todo mundo está com hemorroida, uns tumores grandes. E eles começam a entender, dizendo assim: nós não podemos deixar a arca do Deus de Israel aqui na Filisteia, nós precisamos fazer alguma coisa, devolver. Como é que a gente faz? E aí um sacerdote diz para eles assim: vocês fazem algumas esculturas de ouro, representando a hemorroida que vocês têm. É sério, está lá assim. E aí vocês pegam, colocam a arca do Senhor, e aprenda assim, eu vou voltar aqui um pouquinho para trás. Quando Deus mandou fazer a arca do Senhor, aquele caixote, do lado da arca tinha o que? Tinha 2 argolas. Ele mandou fazer 2 varas, e aí o sacerdote vinha e colocava as argolas ali, e isso é muito importante para você entender a mensagem que eu vou pregar. Tinha o baú, o sacerdote colocava a argola de um lado, colocava a argola do outro lado. Aí vinha um sacerdote, colocava uma parte no ombro, outro sacerdote na outra parte do ombro, mais um aqui na parte do ombro, e levava mais um aqui na parte do ombro, e eles levavam a arca do Senhor no ombro. Estão comigo? A palavra de Deus, ela diz agora, vamos voltar lá para os filisteus. Eles recebem um comando dizendo o seguinte: olha, vocês agora fazem tumores de ouro como sacrifício, coloca a arca de Deus numa
carroça nova, pega bois que nunca moveram uma carroça e manda eles ir. Se eles forem sair da cidade e chegarem numa cidade de Israel, é porque Deus aceitou o sacrifício de vocês e vai curar vocês. E assim eles fizeram. Pegaram a arca do Senhor, colocaram numa carroça nova, em bois novos, fizeram as esculturas, colocaram na carroça, bateram no boi, e os bois começaram a sair em direção a Israel, até que chega numa cidade de Israel. E quando chega na cidade de Israel, Deus remove os tumores dos filisteus, eles são curados. E quando chega lá em Israel, na casa, eles guardam essa arca na casa de Abinadab, na casa de, deixa eu ver o nome do sacerdote direito, na casa do pai de Aioa e Uzá, Abinadab, falei certo. Eles deixam guardado lá. A presença de Deus agora está na casa daqueles homens. Tem a questão de Saul, que se levanta como rei. Saul morre e Davi se levanta como rei agora. E Davi agora ele consegue destruir os filisteus. E agora Davi diz assim: eu preciso trazer a presença de Deus para casa. Olha o texto, agora voltamos no texto que nós acabamos de ler. 2 Samuel capítulo 6 diz que Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 homens ao todo. Partiu com ele para Balaá de Judá, a fim de buscar a arca do Senhor. O que Davi estava fazendo? Nós precisamos trazer a presença do Senhor para Israel. Davi, ele vai lá, ele leva, ele chega na casa de Abinadab, e quando chega na casa de Abinadab, o que Abinadab faz? Olha o que diz: puseram a arca do Senhor num carro novo e levaram na casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzá e Aô, filho de Abinadab, guiavam a carroça. Olha, imagina só, 30.000 homens. A arca do Senhor está indo agora para Jerusalém. 2 sacerdotes, eles colocam uma arca numa carroça nova. 30.000 homens vão fazendo festa. Davi vai se alegrando. Vamos trazer a presença de Deus para Israel de novo. Vamos trazer a glória de Deus para Israel de novo. E eles vão caminhando ali. Os sacerdotes vão na frente. A Aioa vai na frente. Uzá vai atrás. E a Bíblia diz que os bois com a carroça nova vão levando a arca do Senhor para Israel. De repente, os bois vão passando e a arca, a roda da carroça, ela tropeça, ela bate numa pedra, ela tropeça, a arca inclina e a arca começa a cair. E quando Uzá, ele vê que a arca do Senhor vai cair, o que ele faz? Ele tenta segurar para a arca não cair. Quando ele tenta segurar a arca de Deus para não cair, isso acontece? Deus vai lá e fulmina. Deus vai lá e mata o sacerdote. Aí você me pergunta: por que é que Deus, ele matou o sacerdote? Se ele estava ali tentando impedir que a arca caísse da carroça nova e se espalhasse, quebrasse toda no chão. Se você olhar o texto, você vai ver, e talvez você pense que não tinha nada demais. Ele estava impedindo a arca de Deus de cair. Ele estava impedindo a presença de Deus de cair. E Deus vai lá e mata aquele sacerdote. Por que Deus fez isso? Por que Deus ele mata um sacerdote que parece que está fazendo tudo certo?
Só que não. Eles começaram a fazer tudo errado. Porque o certo que Deus estava fazendo é: quando você for carregar a arca, não é carroça nova, não é boi novo, são 4 sacerdotes que vão colocar a arca dentro de um varal, dentro de uma madeira, de uma vara, vai carregar no ombro, com relevância, adorando. O que os filisteus fizeram era falta de respeito com a arca de Deus e com aquilo que Deus tinha falado. E os povo de Israel, eles não atentaram, eles queriam adorar a Deus de qualquer jeito. Pega aí a arca, coloca numa carroça nova, leva em bois novos e está tudo certo. Só que não, Deus, Ele exige um mínimo de jeito de você adorar Ele. Não se adora a Deus de qualquer jeito, não se adora a Deus copiando a adoração de filisteu, copiando a adoração de ímpio. Deus exigia reverência. Eles estavam ali tentando atrair a presença de Deus, mas tudo que eles estavam atraindo era o quê? Era a ira de Deus. Porque Deus não muda, a glória de Israel não muda, Deus não muda, a adoração que Ele ainda requer de mim e de você é a mesma, é em espírito e em verdade. A Bíblia diz que um toque de usar naquela arca fez ele morrer. Eu quero falar nessa noite de 2 toques que mudaram tudo. O sacerdote, que não tinha mais reverência a Deus, ele toca na arca e morre. Mas a Bíblia vai contar de uma história, eu vou economizar para ganhar tempo, e você vai lembrar de uma mulher que Marcos conta, em Marcos 5, 25, de uma mulher que 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue, e ela disse: se eu simplesmente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Aquela mulher vai com humildade, aquela mulher vai com temor, e ela diz: olha, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela toca nas vestes de Jesus, e ela é curada. E eu quero falar nessa noite sobre 2 toques que mudaram tudo. Quando tocar em Deus mata, e quando tocar em Deus traz cura. Como pode 2 pessoas tocarem no sagrado e terem resultado completamente diferente? Um toca e morre, e uma outra toca e vive. Um encosta na presença e cai, o outro encosta em Jesus e se levanta. A pergunta não é sobre o toque, a pergunta é: que tipo de coração está tocando na presença? Faltou reverência para o sacerdote. Não é um jeito novo. Não, Deus falou que era para carregar no ombro, mas vamos fazer diferente, vamos colocar numa carroça nova, vamos colocar com bois novos, vamos fazer diferente, porque é aí que Deus vai se agradar. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, meu irmão, que Deus, Ele não muda. A presença de Deus, a glória de Deus, a presença do Todo-Poderoso, a glória de Israel, ela não muda. A adoração a Ele tem que ser verdadeira ainda, tem que ser em espírito e em verdade. E existe algumas questões, algum jeito de você tocar na presença de Deus e atrair a presença de Jesus. Não muda.
é evento, não é conferência. O jeito novo de tocar é que eu preciso ir muitas conferências. Vai ter uma conferência, não sei aonde, eu vou fazer a minha inscrição, eu vou lá, porque eu vou tocar na glória. Vai ter uma conferência, não sei aonde, eu vou lá, porque eu vou tocar na glória. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: nada disso vai fazer você tocar na glória. O que vai fazer você tocar na glória é algo muito simples: é você dobrar o seu joelho, buscar a presença do Senhor, fazer jejum, oração, adorar o Senhor em espírito e em verdade, ler a sua palavra, porque a glória de Israel, ela não muda. Aleluia. Você pode fazer uma carruagem nova, uma carroça nova, colocar boi novo, mas isso vai trazer morte. O que traz vida é a presença do Espírito Santo de Deus, é a presença de Jesus, é tocar na presença de Jesus da maneira correta. A pergunta é: que tipo de coração está tocando na glória de Israel? Porque muita gente hoje toca no ministério, prega, mas isso não é tocar em Deus. Não é a proximidade com o sagrado que transforma você. Eles estavam próximo da arca, mas a arca não estava transformando ele. Não é a proximidade com o sagrado que transforma você, é a postura diante do sagrado. Eles estavam acostumados. Uzá e Aioia, filho de Abinadab, eles estavam acostumados com a arca. Ali na sala, na casa deles, estavam acostumados com a presença. Mas eu quero dizer para você: nós nunca devemos se acostumar com a presença, devemos sempre estar esperando algo diferente, sobrenatural de Deus na nossa vida a cada dia. Nós não devemos se acostumar com a presença. Nós não devemos se acostumar com a presença no sentido de achar, de perder a santidade, de saber que a presença de Deus é uma presença santa. Alguns dias atrás eu acordei na madrugada para orar, e toda vez que sabe, que eu chego lá na sala que eu vou orar, e eu entendo que depois de meia-noite é o outro dia já, e aprendi lendo aquela capa do livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. E eu lembro que um dia eu sempre, quando eu chego para orar, eu já sinto que ele está me esperando. Mas nesse dia eu cheguei para orar, e quando eu falei bom dia Espírito Santo, eu senti que não tinha presença nenhuma. Naquele momento eu ajoelhei os meus joelhos no chão, e comecei a orar, e eu não sentia presença nenhuma. E eu comecei a perguntar: Senhor, será o que eu fiz? O que eu falei? Porque eu não estou sentindo a tua presença. Todo dia eu chego aqui na sala e o Senhor já está me esperando, mas eu não consigo sentir a tua presença, sabe? E eu passei a noite inteira orando, e eu não senti a presença dele de maneira nenhuma. E aquilo eu comecei a chorar, eu comecei a clamar, eu comecei a dizer: Senhor, aonde está a tua presença? O que está acontecendo? Por que eu não estou sentindo a tua presença? Nós nunca devemos se acostumar com a presença de Deus. Quando você vir para a casa do Senhor, venha com a expectativa, com o coração aberto, que a presença, a glória de Deus, ela vai operar, ela vai fazer milagre, ela vai transformar a minha vida. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que entram dentro das igrejas e não sentem a presença, sai do mesmo jeito que entrou, porque não honra a presença de Deus. Ela é real na nossa vida, não somente na igreja, mas 24 horas, onde você estiver. A palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo, a presença, ela é como o vento, você não sabe de onde vai, você não sabe de onde vem. Assim é aqueles que são nascidos de novo, assim é a presença de Deus. Então, quando eu ando o meu dia inteiro desonrando a presença, sem ter consciência da presença, aí quando eu venho, eu não sinto nada. A Bíblia diz que
que eles tocam, ele toca, o Uzá toca na arca, e ele morre. Por quê? Porque eles estavam acostumados. Uzá cresceu perto da arca, conviveu com a presença, mas ele perdeu o temor. O extraordinário virou comum. Hoje as pessoas, elas acham comum, se você fala assim, olha, Deus curou um cego, não acontece nada. Deus vai te dar uma chave, Deus está aqui. Esses dois filhos de sacerdote, o extraordinário que era a presença de Deus virou algo comum na vida dele. E hoje isso acontece quando pregamos sem oração, quando eu subo aqui no altar e eu não oro, eu não consagro a minha vida para subir aqui no altar, e eu falo aqui o meu conhecimento que eu tenho, mas isso não gera vida, porque o que gera vida é aquilo que você produz no secreto. O teu milagre ele só vai acontecer quando você começar a produzir isso no secreto. Lembra quando Jesus disse da fé? É como um grão de mostarda, é algo pequeno, é algo que ninguém vê, é algo que é gerado no secreto, é algo que é colocado na terra, ninguém vê, mas algo está acontecendo. É assim a tua vida no secreto com Deus. Quando o extraordinário vira comum, quando servimos sem quebrantamento, quando lideramos sem a presença, quando a gente vem ao culto somente por protocolo, a gente começa a ver no culto, a gente começa a olhar onde que está o relógio mesmo. Falta quanto para terminar? Por protocolo. Agora, quando a gente vem pela presença, quando a gente vem pela santidade, quando o nosso culto é o culto de adoração verdadeira a Deus, se Deus estivesse se movendo, a gente não está muito preocupado com o tempo, não, porque mais vale estar na presença de Deus. O tempo só é um tempo. Quando a presença vem, a gente entra em um lugar onde mais nada mais importa. Quando o santo vira rotina, a alma entra em anestesia espiritual. Quando as coisas de Deus ela vira rotina na nossa vida, a nossa alma ela fica em anestesia espiritual. Uzá não apenas tocou, ele interveio na cabeça dele. Se eu não segurar, Deus cai. A arca vai caindo, se eu não segurar, Deus cai. Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa da sua ajuda, Deus só quer a sua adoração, para que Ele possa fazer-se presente na tua vida. Eles estavam levando a presença, mas estavam levando a presença de uma maneira carnal, Ele não estava levando a presença da maneira que Deus queria. Quem está me entendendo, diga amém. Eles estavam acostumados. Ele estava dizendo: se eu não segurar, Deus cai. E hoje nós fazemos igual. Ou quando pensamos, se eu sair de um ministério, o ministério acaba, ninguém faz melhor do que eu, deixa comigo, eu resolvo. Deus não precisa ser sustentado pelas nossas mãos. Deus só precisa de um canal, de um coração aberto para ser usado. Aleluia! Oh, eu não sei você, mas eu sinto tanto a presença dEle aqui nessa noite. Glória a Deus. Quem tenta controlar aquilo que pertence a Deus, se torna pesado demais para carregar a própria vida. Deixa fluir, aleluia, entrega na mão de Deus. Não tenta controlar aquilo que somente pertence a Deus. Uzá queria resolver com sua própria força. Deixa eu segurar, deixa eu fazer, se eu não fizer, ninguém faz. Deixa eu ajudar Deus. Deus precisa da minha ajuda. Deus não precisa da sua ajuda, Deus só precisa e Ele quer a sua adoração. Agora, a mulher de fluxo de sangue, aquela mulher tinha 12 anos, ela tinha aquele fluxo,
ela tinha perdido saúde, tinha perdido dinheiro, tinha perdido dignidade, relacionamento, tinha perdido tudo. Ela não chega forte, ela não chega segurando nada, ela chega cansada. 12 anos, você já imaginou isso? Eu não sei se você já teve aquilo que a gente diz, anemia. Você não tem força. Aquela mulher não tinha força para nada. Aquela mulher, diferente de usar, achava que tinha força para segurar a arca. Aquela mulher mal podia se colocar de pé. Ela não tinha força para nada. Ela estava quebrantada. Ele achava que podia ajudar Deus. Mas essa mulher, ela toca sabendo que só Deus pode ajudá-la. Deus não precisa, amado irmão, do seu sacrifício. Deus precisa do seu coração. Deus precisa da sua adoração. Tem gente que acha assim, se eu for no monte, nada contra monte, eu já fui várias vezes no monte, né? Eu acho da hora, legal. Mas não é isso, é o coração, não é o ambiente onde você está, mas é o coração do adorador, de entender que a glória de Israel está ali e precisa ser honrada, precisa ser respeitada. Quantas vezes a gente entra dentro da igreja e a gente perde esse temor? O céu responde melhor à dependência do que à autossuficiência. O céu responde melhor quando eu dependo dele, do que quando eu sou autossuficiente e tento resolver as coisas pela minha própria força. Esses dias aí eu estava passando, ainda estou passando por umas lutas. E aí eu estava começando a olhar para mim mesmo e me comparando com um tempo atrás. Com um tempo atrás, pelas lutas que estou passando, eu estaria revoltado, eu estaria chateado, eu estaria com raiva. Mas a única coisa que eu sinto em relação às dificuldades e às tribulações que andam rondando a minha vida, a única coisa que eu sinto é nada. Eu não tenho sentimento nem de alegria, nem sentimento de raiva para mim. E quando você chega nesse estágio de que aquilo que acontece na tua vida de mal, aquilo não te influencia nem de bom nem de mal, você não tem nenhum sentimento em relação àquilo que está acontecendo. É como se aquilo que está acontecendo esteja morto para a tua vida e Deus esteja vivo para a tua vida. É isso. Eu olho para mim e falo assim, cara, eu não sei, eu não consigo entender, parece que eu estou em efeito de Zopidem, em efeito de remédios, mas não, é porque a presença, a certeza que Ele está no controle, excede toda a minha preocupação, saber que Ele está no controle, e a única coisa que eu quero desfrutar é a presença dEle. Não é a tribulação que vai roubar a presença de Jesus, não é a dificuldade que vai roubar a presença de Jesus na minha vida. Aquela mulher, ela entende, a multidão ela encostava em Jesus, mas só uma tocou em Jesus de verdade. Não foi um toque religioso, não foi um toque emocional, não foi um toque social, mas aquela mulher tocou com fé, aquela mulher respeitou a glória, aquela mulher dizia assim, olha, se eu apenas tocar nas suas vestes, na sua unção, eu serei curado. Ela entendeu que Jesus existia ali, a unção, a presença dele, e ela foi da maneira correta. Ela não foi exigindo de Deus, vou colocar Deus na parede, se Deus não me abençoar, eu não vou servir mais. Ela não foi desse jeito. O único pensamento dela foi, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Ela foi com reverência. Você imagina só, amor, presta atenção, aquela mulher estava fraca, existia uma multidão ali em volta de Jesus, e para ela tocar nas vestes, sabe onde que eram as vestes? Aqui, ó, onde que ia aqui.
ela tinha que fazer, sabe o quê? Ela tinha que se ajoelhar, quase se arrastar no chão, esticar sua mão e tocar na glória de Israel, e tocar na presença. Ela teve que se humilhar, diferente de Uzá, que tentou usar sua força para segurar a presença. Uzá tentou usar, o sacerdote lá, que é o que nós lemos, tentou usar a força para segurar a presença. Essa mulher, na sua fraqueza, aleluia, ela atrai a presença para ela. Ela entende, não é pela minha força, não é por aquilo que eu sou, não é por aquilo que eu tenho, mas é pela glória de Israel, é pela presença dele. Pela lei, essa mulher era impura, ela deveria estar contaminada, mas Jesus, ele libera poder naquela mulher. Ela diz: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei salvo. Por que que o sacerdote morreu? Porque faltou reverência, porque faltou fazer do jeito certo. Qual era o jeito certo, pastor? Pegar 4 sacerdotes, colocar a vara nas argolas da arca, colocar no ombro e levar. Ele não tinha morrido. Lá na frente, a Bíblia diz que Davi, ele deixa a arca na casa de Obed-edom, 3 meses. A Bíblia diz que Deus abençoa, Davi fica sabendo, e agora Davi, ele vai buscar a arca lá na casa de Obed-edom, e agora ele vai fazer certo. Ele pega os sacerdotes, o sacerdote coloca a arca no ombro, eles dão, se eu não me engano, 7 passos, sacrificam o animal. 7 passos, sacrifica o animal, e a arca é levada até Israel, porque foi da maneira correta. Você quer sentir Deus? Você quer ter experiência com Deus? Você quer ter milagre de Deus na tua vida? Da maneira correta. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O salmista diz: aqueles que me buscam de madrugada, eles me encontram. Nós não podemos viver uma vida extraordinária em Deus, vivendo uma vida ordinária, uma vida comum. Se você quer viver uma vida extraordinária com Deus, você precisa viver fora do comum, viver uma vida diferente. O sacerdote, ele morre por quê? Porque ele tenta trazer a presença com a sua força. Ele tenta segurar a presença com a sua força. Mas a presença de Deus, ela é segurada através da comunhão que eu e você temos com o Espírito Santo de Deus. Nós veremos milagres, pode crer nisso aí, pode escrever. Você vai ver milagres, se você não desistir, você vai ver milagres aqui. Mas não é milagre tipo, curou uma dor de cabeça. Você vai ver o extraordinário de Deus, porque eu e você vamos honrar a presença de Deus. Você pode se colocar de pé. Quem sabe você entrou aqui nessa noite